Oi, gente, boa noite. Joia. Boa noite. Thaís, eu acho que quase todo mundo aqui te conhece. Sério? Que Nem se for de delícia. nome, que você tá muito famosa. Ai, que delícia. Fico muito feliz. Estou um pouquinho Mas nervosa. depois, se você quiser fazer uma apresentação melhor sua aí, Eu vou me... porque é uma equipe de pediatras, eu acho que tem psicóloga também, lá da Santa Casa, da Ai, parte infantil, e tem os residentes da pediatria. Ainda faltam alguns médicos para entrar, mas se você quiser ir se apresentando, pode apresentar. tá. Então vamos lá. Bom, meu nome é Thaís, tenho 29 anos, 28 anos e eu sou psicóloga, me formei em 2017 e depois de ser mãe gemelar eu tive muita dificuldade com o sono das minhas filhas e aí eu comecei a estudar muito sobre o sono infantil. E quanto mais eu estudava, mais eu entendia que o sono estava associado à parte das emoções, ao desenvolvimento da criança. E aí eu fui me apaixonando mais ainda por essa área. Então, desde a faculdade, o desenvolvimento infantil é uma área da psicologia que eu gosto muito, mas com a chegada das meninas, da maternidade, de viver aqui mesmo essa experiência na prática, eu comecei a estudar muito. Então, depois que eu organizei todo o sono delas, elas não dormiam, né? Vocês podem imaginar, nem de dia e nem de noite. E aí, depois que eu organizei o sono delas, eu falei com o doutor André que eu estava fazendo uma especialização em consultoria do sono infantil. E aí, ele começou a me indicar e o meu trabalho começou. E desde então, foi crescendo, crescendo. Pronto. Então, vamos lá. Quando eu estava preparando essa aula, é, é muito engraçado, porque assim, falar só sobre higiene do sono é muito difícil, porque envolve muitos fatores aqui. Que a gente podia conversar sobre rotina, sobre bons hábitos de sono, enfim, sobre o comportamento infantil, o comportamento da família para colocar o bebê para dormir. Vai muito, muito além da higiene de sono. Mas eu vou começar aqui. E se vocês tiverem alguma dúvida também, podem ir me perguntando. Vocês estão me vendo bem? Sim. Então tá bom. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela define a higiene de sono como uma série de comportamentos e condições ambientais e outros fatores relacionados ao sono que podem afetar o seu início e manutenção. Ela é eficiente para eliminar a ansiedade de pais e filhos geradas pelo medo antecipado de que a criança não vai dormir ou de que o horário será estressante. Então, como é que é isso? O que acontece? Quando a gente tem um bebê e esse bebê já apresenta dificuldades de sono, a gente acaba tendo que, quando vai colocar aquele bebê para dormir, a mãe já começa a ficar muito ansiosa, ela sabe que aquele momento vai demorar, já é um momento de sofrimento para a família. Então eu costumo falar até na consultoria do sono, que a gente fala muito sobre a síndrome do final do dia. Chega no final do dia, a mãe sabe que vai demorar 2, 3 horas para o bebê conseguir adormecer e ela já começa a sofrer. Nesse momento, acontece uma fusão das emoções da mãe, que está super cansada de um dia super difícil, com as emoções do bebê, que também está cansado de um dia de sonecas difíceis, sonecas ruins. E aí, os dois super cansados torna esse momento muito mais difícil. Então, quando a gente vai trabalhar a higiene de sono, o primeiro passo é trabalhar as emoções da família. Como é que essa família chega no momento do sono para colocar esse bebê para adormecer? Isso é muito importante. E quando a gente fala também sobre a higiene de sono e sobre o que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala, que ela é eficiente para eliminar a ansiedade de pais e filhos. Então, ela é eficiente para eliminar a ansiedade dos dois. E ela ainda é muito importante para o início do sono e para a manutenção dele. Então, ou seja, assim, a higiene de sono ela deve ser oferecida à família, levando-se em conta necessidades, desejos e possibilidades de todos os envolvidos, e desmistificando crenças inadequadas quanto ao sono e à disciplina nos horários para deitar e dormir. Então, a gente tem que respeitar cada família, o que é possível cada família oferecer para aquele bebê dentro da higiene de sono e saber conduzir essa família nesse momento da higiene do sono. Então, é sempre conversar, acolher essa família, o que é possível, um banho relaxante,
um banho em luz baixa, abaixar a luz do banheiro. Durante o dia, trabalhar a higiene de sono também antes das sonecas é muito importante. Estabelecer sempre horários de iniciar o dia e finalizar o dia. Isso faz com que a criança fique mais calma, aceite melhor as atividades do dia, ela tendo uma previsibilidade do que vai acontecer, a gente já trabalha a segurança dessa criança. Então, não é uma criança que fica ali ansiosa o dia inteiro, esperando, meu Deus, e agora? Vai ser o banho? Agora vai ser a comida? O que vem agora? Então, quando a gente trabalha a rotina da criança, sabendo que ela tem horários pré-estabelecidos, isso significa que a gente tem uma criança mais calma e mais confiante, muito mais segura de tudo que vai acontecer durante o dia com ela, tá? Vocês estão vendo a segunda página aqui? Objetivos da higiene de sono? Sim. Sim. Então tá. Então, ó, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre quais são os objetivos da higiene do sono. Limpar tudo que possa comprometer a qualidade de sono dessa criança. Ambiente. Organizar o campo de visão que a criança vai ter à noite. Fazer do quarto um ambiente acolhedor e seguro. Então, ou seja, quando eu atendo as famílias, essa parte é uma parte que está no meu e-book também do sono infantil. Então, a gente tem que entender como é que está a casa dessa família. Às vezes, nesse trabalho de home office, a mãe acabou fazendo do quarto do bebê um quarto que é de trabalho dela também, e aí fica aquele ambiente todo desorganizado, a criança chega para dormir, não tem um ambiente acolhedor, um ambiente gostoso. Isso é muito importante, torna associações positivas de sono. E também, quanto menor a criança, menor é esse cérebro. Quanto menor o cérebro, tudo é estímulo. Então, às vezes eu falo para as famílias, senta no chão e tenta fazer a experiência de olhar para cima e ver como é o ambiente de cima para baixo. É muito diferente de olhar ele de baixo para cima. Então, quando a gente faz essa experiência, a gente tem noção de como é que o bebê vai descobrindo o mundo. Tudo que tem no ambiente é estímulo no cérebro dessa criança. Um quadro na parede. Isso quer dizer, Thaís, que o ambiente não pode ter nada? Ele pode ter. Ele pode ter decoração, ele pode ter quadros, não tem nenhum problema. O que eu peço para a família em relação à higiene de sono, de preparar o cérebro desse bebê para ter um sono de qualidade, é que não seja aquele ambiente que tenha muitas decorações. Hoje a gente vê muito aqueles quartos com árvores gigantes, também a gente fala muito sobre girafas. Isso tudo pode deixar o cérebro da criança hiperestimulado, ela pode ter inclusive pesadelos. Tem um caso que eu atendi muito, muito específico, eu gosto muito de contar sobre ele, de uma criança de 1 ano e 6 meses, onde a mãe ganhou aquela régua que a gente vê muito nos consultórios de pediatria, onde é uma girafa, e aí a mãe colou no quarto dessa bebê. E essa bebê tinha muito medo desse adesivo colado na parede. Assim que a mãe colou, a criança pediu para a mãe tirar. Só que a mãe não deu muita atenção para a criança ali naquele momento e deixou aquele adesivo. Durante 3 noites, essa criança apresentou febre só no sono noturno. Porque durante o dia ela ficava na escolinha. E aí, uma pessoa muito atenta, que cuidava também dessa criança, falou com a mãe, falou assim, nossa, mas não aconteceu nada, não tem algo de diferente no quarto dessa criança? E a mãe foi se atentar a esse adesivo. Então, quando a mãe foi lá, chamou a criança para tirar esse adesivo da parede, a criança foi lá junto com a mãe, tirou o adesivo e começou a bater palminhas, comemorar. Ei, que gracinha, não acredito, vai embora. E aí a mãe reforçava com ela, vai embora, filha, a gente vai jogar a girafa embora. A gente vai jogar a girafa fora. Foi com a criança, levou a girafa lá no lixo. E aí, logo depois, a criança não teve mais febre. Então, quando a gente fala sobre a higiene de sono, que é limpar o ambiente, é isso. O quarto ele tem que ser um ambiente acolhedor e a criança tem que reconhecer aquele ambiente como um ambiente de sono. Assim como a gente reconhece o banheiro, que é um lugar de tomar banho, a cozinha, que é um lugar de preparar as refeições, o quarto nós temos que reconhecer que é o nosso ambiente de sono. Isso fica muito mais fácil para lidar com a criança ali no dia a dia, né, naquela rotina que é tão difícil. Depois, a gente fala sobre a temperatura do ar. A
Acontece muito também nos meus atendimentos, principalmente agora no tempo de inverno, onde as famílias deixam a criança com uma roupa mais levezinha, então não coloca uma roupa tão quente. E quando a gente fala sobre a temperatura do quarto, ela tem que ser agradável tanto para o frio quanto para o calor. As crianças podem ter despertares noturnos, tanto por frio, passando frio, ou tanto por calor, quando a temperatura vai subindo. Só que quando a gente vai escolher a roupa dessa criança, a gente tem que levar em consideração 2 pontos. Primeiro ponto, a nossa temperatura, quando a gente pega e isso vocês devem saber muito bem, né? Quando a gente pega um gráfico da nossa temperatura corporal durante o sono noturno, tem uma queda da nossa temperatura. E aí, quando a gente tá nessa época de inverno, às vezes a gente vai colocar esse bebê para dormir, essa criança para dormir 8, 9 horas da noite, não tá tão frio. Mas por volta de 2, 3 horas da manhã começa a acontecer uma queda da temperatura. E aí as crianças começam a ter despertares noturnos por frio. Isso é muito comum e acontece muito no inverno. Então é sempre orientar também essa família quanto à temperatura do quarto e a roupa da criança. A qualidade do ar, né, a limpeza, a poeira. Aqui a gente fala mais um pouquinho sobre as cores da parede do quarto. Os brinquedos, eles devem ser guardados e os berços não devem ter móveis. Todos os móveis de berço, eles são hiperestimulantes para o cérebro dessa criança. Aqui a gente fala um pouquinho sobre a rotina. Organização da rotina do dia. A rotina organiza as experiências sociais, físicas e psicológicas. A rotina auxilia no desenvolvimento da confiança, da segurança e da autonomia. Estudos científicos têm mostrado que crianças que têm rotina bem definida tendem a ser mais saudáveis e os efeitos positivos de uma rotina bem estabelecida na infância são observados na adolescência. Então, olhem só que interessante. Quando a gente fala aqui sobre rotina, não precisa ser com criança, a gente não vai falar de rotina com horário cronometrado, todos os dias a criança tem que almoçar meio-dia, ela tem que dormir 7h30, não é isso. A gente não tem robô, né? A gente tem crianças, então cada dia os horários eles podem ter alterações, mas é importante que a família e principalmente a criança, ela tenha uma previsibilidade do que vai acontecer no dia, como eu disse um pouquinho lá em cima. Isso deixa a criança muito mais segura e calma durante o dia. E também, quando a gente trabalha essa rotina com a criança e temos uma rotina pré-estabelecida com essa criança, fica tudo muito mais fácil. Não é aquela rotina de todo dia ter que ficar brigando com a criança. Olha, tem que tomar banho agora. Olha, agora tem que escovar o dente. Agora tem que almoçar. Agora tem que jantar. Agora tem que acordar. Não está mais na hora de dormir. Então, quando você organiza o dia da criança e trabalha constantemente nisso, com consistência, os benefícios que a família colhe, eles são a longo prazo. Então, quando a gente fala sobre educação infantil, trabalhar os hábitos da criança é o primeiro passo para a gente trabalhar a educação dessa criança. Aqui a gente fala um pouquinho sobre o ritual do sono. O ritual do sono, ele é tudo aquilo que se faz quando preparamos a criança para ir para a cama. Desde o anunciar que é a hora da criança se acalmar, guardar seus brinquedos, colocar o pijama, tomar leite, escovar os dentes, até ouvir uma música ou uma historinha contada pelos pais já debaixo das cobertas. Então, como eu disse um pouquinho lá em cima, cada família vai estabelecer o que é melhor para ela, o que funciona na rotina daquela família, o que funciona na dinâmica daquela casa, como higiene de sono. Mas a higiene de sono, ela precisa ser trabalhada com todas as crianças, em todas as faixas etárias, inclusive com nós adultos. Aqui a gente fala algumas recomendações gerais sobre a higiene de sono. Encorajar a prática de adormecer sozinho, sem a intervenção dos pais. Então, isso daí é uma técnica muito famosa que a gente vê no Instagram, e quando eu mostro sempre as meninas aqui adormecendo sozinhas, eu recebo um monte de pergunta e as mães acabam achando que é impossível, né, de acontecer, mas não é. A gente consegue trabalhar. Os bebês, eles já nascem sabendo dormir sozinhos, desde o útero materno eles fazem isso,
tá? Somos nós que, na nossa ânsia de querer resolver tudo para o bebê, de querer fazer tudo para ele a todo tempo, de achar que aquela criança não consegue fazer sozinha, a gente acaba querendo resolver tudo para esses bebês e para os nossos filhos. Mas isso não é o correto, tá? O certo é a gente dar a autonomia, dar esse espaço para que a criança. Bom, então a gente estava falando sobre dar a autonomia dos bebês adormecerem sozinhos. Isso é muito possível e existe toda uma técnica que a gente tem que trabalhar antes, mas se a gente começa a trabalhar essa autonomia desde o início, desde quando esse bebê, esse recém-nascido chega em casa, é um processo muito mais fácil para os pais. Isso vai evitar que os pais cheguem lá naquele início que a gente conversou sobre a higiene de sono, que ela é fundamental para evitar que a mãe fique lá 30, 40, 1 hora, 2 horas, ninando aquele bebê no braço, até que aquele bebê de fato consegue entrar no estado de sonolência, tá? Então, isso é muito possível e a gente tem que cada vez mais encorajar essa família, dar informações corretas para que elas consigam trabalhar isso com elas também, com o bebê delas em casa também, tá? Evitar fazer a criança dormir no colo, ou no carrinho, ou em outro lugar que não seja o quarto ou cama. O que acontece aqui? Eu atendo também muitos casos assim na consultoria. Mães que fazem a criança dormir só na rede, só no colo, só na sala assistindo TV, e mais um pouquinho ali pra frente a gente vai falar sobre o uso de telas e a higiene de sono. Então, na verdade, assim, o que eu sinto muita falta é de um pouco de orientação mesmo dos pediatras, estarem preparados para orientar aquela família. Eu sei que muitos desses assuntos vocês não conseguem abordar, mas às vezes são detalhes que você consegue deixar aquela rotina da família mais leve, dar um pouquinho de conhecimento para aquela mãe, para que ela consiga se sentir mais segura para fazer isso, para colocar em prática todas essas técnicas. E isso faz toda a diferença no puerpério da mulher, nos primeiros meses de vida do recém-nascido e também na relação daquela família. Porque a dificuldade com o sono da criança, ela afeta as relações familiares. Então, não é só o sono da criança que é afetado quando a gente tem uma família e um bebê que sofre a privação de sono. Todo o vínculo familiar ali, ele também está afetado. A relação mãe-filho, a relação pai-filho, a relação marido e mulher, tá? Isso, assim, é muito, muito comum chegar na consultoria. Então, são detalhes, assim, que a gente consegue passar essas informações e, com certeza, evitar que muitas famílias cheguem nesse ponto. Usar o objeto de transição para adormecer, o objeto de transição, que é a naninha, isso a gente pode inserir aí a partir do 6º mês de vida na criança. É seguro que você coloque ela para dormir com a naninha a partir dessa idade. Mas depois de 1 ano, 2 anos, a gente consegue inserir esse objeto de transição, qualquer objeto. A criança pode escolher o objeto que ela gosta. Pode ser um Superman, pode ser uma boneca, pode ser uma borboleta. Enfim, o objeto que a criança se identifica e que ela se sente segura com aquele objeto. Isso ajuda muito no sono. As crianças, elas desenvolvem um apego pelo objeto de transição. Então, no momento de adormecer, elas se sentem muito seguras com ele na cama. Evitar o uso de mamadeira para adormecer a criança. Muitas famílias fazem isso, né? Isso também é muito comum. Na verdade, a mamadeira é quase assim, volta a dormir. A mãe acaba dando a mamadeira e fala, não, volta a dormir porque é o mais fácil, é o mais rápido, eu não aguento mais. Mas a mãe não volta o olhar para aquela criança para entender por que ela está acordando, o que está acontecendo. Eu estou fazendo a higiene de sono, como é que eu estou preparando o meu bebê para esse momento do sono? Esse bebê está dormindo com o cérebro hiperestimulado ou não? Então, sempre que vocês receberem essas queixas, orientem as famílias quanto a esses pontos. Estabelecer rotinas de preparo do sono consistentes, que exclua atividades com o potencial de exercitar a criança. O que acontece aqui? A mãe tá lá com a criança o dia inteiro em casa,
fez toda a rotina linda, maravilhosa. E aí, 8 horas ela vai colocar o bebê para dormir, a criança para dormir, e o pai chega às 7 da noite. E acabou a rotina, acabou a calmaria que estava na casa, porque o pai joga a criança para cima, o pai brinca de pique-esconde. E tem que acontecer esses momentos? Claro que eles têm que acontecer, e eles são super importantes. Mas isso não pode acontecer todos os dias. Se a gente tem uma criança que vai dormir 8 horas da noite, 7 horas da noite ela tá brincando de pique-esconde, de pula-pula, de joga pra cima, é uma criança que não vai conseguir ter um sono de qualidade. Ela vai dormir com o cérebro super agitado. Então, as brincadeiras para a criança, elas são como uma atividade física para o adulto, muitas dessas brincadeiras. Imagina só se a gente chega de uma corrida, de uma caminhada e deita na cama e dorme. É quase uma missão impossível, né? Então, se a gente não faz a higiene de sono com essa criança, o início do sono ele vai ser conturbado, a criança não foi preparada para o início do sono, então muitas vezes as famílias relatam também que chegam no quarto para colocar a criança para dormir e a criança chora e ela quer sair do quarto. E por quê? Porque muitas vezes a mãe não praticou a higiene de sono antes de entrar para o ambiente de sono. Então, já é entrar com essa criança para um ambiente de sono mais relaxada, para que ela consiga entrar no estado de sonolência com mais facilidade, tá? Estabelecer horários de dormir e acordar de novo, que sejam adequados à faixa etária e às características pessoais da criança, quanto às suas atividades diurnas, assim como a rotina noturna da família. Foi o que eu acabei de falar ali em cima. Então, durante o dia, aqui a gente ainda está falando sobre os objetivos da higiene de sono. Durante o dia, qual é a orientação que eu passo para a família para praticar de higiene de sono antes das sonecas? Porque a higiene de sono, ela também tem que ser feita antes das sonecas diurnas, tá? Então, 15 minutos antes, eu oriento para que a família, o cuidador ali daquela criança, já tire aquela criança do ambiente da brincadeira, caminhe com aquela criança pela casa, pode começar a escurecer o ambiente, eu faço muito isso com as minhas filhas. Então, tá dando 15 minutos antes do horário da soneca, eu começo a escurecer a sala, que é onde elas ficam. Eu sento no chão, a gente vai fazer uma leitura, vai pegar um livro para elas ficarem folheando ali. Então, são brincadeiras mais calmas. Crianças de colo, a mãe pode caminhar com essa criança pela casa, ela pode dar uma voltinha pelo jardim, pela área, mostrar uma flor, mostrar o céu, um passarinho. Isso tudo a gente já está acalmando essa criança e desacelerando o cérebro dela para que ela consiga entrar no estado de sonolência com mais facilidade, tá? E durante a noite a gente trabalha uma higiene de sono maior. Por quê? Que durante o dia é uma higiene de sono menor e à noite é uma higiene de sono maior. Porque durante o dia a criança vai fazer sonecas curtas e durante a noite ela vai ter um longo período de sono. Então a gente também precisa preparar esse cérebro por uma maior quantidade de tempo, tá? Ensinar técnicas de relaxamento que a criança possa fazer sozinha. Reforço positivo quando atingir os objetivos de não acordar à noite. Então vamos lá. Sobre ensinar técnicas, entra também no assunto que eu falei com vocês um pouquinho ali em cima. Dar espaço para que essa criança consiga fazer por ela. Então, muitas vezes a criança acaba de acordar, tá super calma dentro do berço e a mãe já corre e tira essa criança do berço. Tem que deixar a criança descobrir o berço, explorar aquele ambiente de sono. Quanto mais ela fica dentro do berço, mais ela se sente segura ali dentro. E é claro que a gente não vai deixar uma criança chorando ali para se sentir segura dentro do berço. Isso não precisa acontecer. E caso ela fique chorando lá dentro do berço, ela não vai desenvolver nenhuma segurança. Muito pelo contrário, né? Ela vai se sentir abandonada lá dentro. Então, sempre que essa criança acorda de uma soneca, sempre que essa criança acorda do sono noturno, então ela inicia o dia pela manhã, são horários que essa criança ela tá mais calma, ela consegue ficar mais tempo dentro do berço, se acalmar mais, explorar aquele ambiente para que ela consiga se sentir segura ali dentro, tá? Então dar esse espaço, dar essa informação para as mães para que elas consigam fazer isso também. A criança não tá em sofrimento só porque ela tá sozinha dentro do berço. Tá? Se ela estiver bem, pode deixar a criança 30 minutos, 20 minutos explorando o ambiente de sono, que é muito bom. Aqui a gente fala sobre o reforço positivo.
Então, esse é um assunto que eu também entro dentro da consultoria. Sempre que a gente está trabalhando o sono desse bebê e ele consegue dormir a noite inteira, a gente precisa reforçar para esse bebê, falar para as mães o quanto é importante essa comunicação que elas estabelecem com o bebê. Então, até o quarto ano de vida, a criança não tem o processamento inteiro da fala. Então, não adianta eu falar para o filho, olha, não ponha a mão na tomada porque você vai levar um choque. A criança não vai entender, não adianta. E muitas famílias fazem isso e aí relatam assim, nossa, mas meu filho, ele não me obedece. Eu falo e ele não me obedece. Então, muitas vezes, a forma de comunicação entre mãe e filho, ela não está correta, tá? Então, quando o bebê ele dorme a noite inteira, eu sempre oriento para as famílias, entre no quarto e faça como eu faço no Instagram. Bom dia, tudo bem? Nossa, como a mamãe ficou feliz que você dormiu a noite inteira. A mamãe está muito feliz e muito orgulhosa de você. Até o quarto ano de vida, os nossos filhos, eles reconhecem a nossa expressão facial. É por aqui que eles se comunicam com a gente. Então, quando você vai corrigir, você também vai corrigir através da sua expressão facial. Claro que em relação ao sono, se o bebê não dormiu bem, não precisa de correção. A gente tem que entender o que a gente tem que trabalhar. Mas eu falo isso sobre a educação em geral. Vai colocar o dedinho na tomada? Então a gente vai lá, tirar o dedinho da tomada daquela criança 50 vezes, 100 vezes e vai falar, não, aqui não pode. Pronto. E quando essa criança faz algo que ela gosta, ou enfim, quando ela está descobrindo o mundo ali, ela sempre volta o olhar para os pais ou para o cuidador. Então, como que uma criança aprende a bater palminha? Quando ela bate palminha uma vez e ela volta o olhar para o cuidador e ele sorri. Ele sorri e aprova o que essa criança fez e ela começa a repetir aquilo. Então, eu falo muito isso nas minhas consultorias. É muito fácil educar os nossos filhos nos primeiros anos de vida, porque eles sentem uma necessidade gigantesca de aprovação dos pais. Eles sempre querem a aprovação dos pais. Se a gente sabe se comunicar da forma certa, a gente consegue sim ter filhos educados desde os primeiros anos de vida, tá? Gente, alguém tem alguma pergunta? Tô falando muito rápido? Não, tá ótimo. Não, tá ótimo. Eu tô aprendendo muita coisa. Meu Deus do céu. Ai, é muito gostoso, eu gosto muito. Então, a gente vai falar agora uma parte que eu sou apaixonada, que é o uso de eletrônicos e a qualidade de sono. Ó, a melatonina, ela é bloqueada pelo feixe de luz azul contida em todos os aparelhos eletrônicos, o que leva ao atraso do início do sono. Então, quem me acompanha aqui no Instagram também sabe que eu não ofereço tela para as minhas filhas. Elas não têm contato, elas têm 1 ano e meio e elas não têm contato nenhum com telas. Claro que se a gente for na casa de alguém, né, fazer uma visita ou receber uma visita e a visita quiser assistir TV, eu não vou tirar as minhas filhas do ambiente. Mas hoje elas não ligam mais. A gente pode ligar a TV, que elas vão parar ali, olhar um pouquinho na frente e sair. Mas o que acontece? Hoje em dia, as crianças elas estão cada vez mais expostas a telas muito, muito cedo. Então a gente vê aí bebês de 3 meses que ficam quase o dia todo em frente à TV. E o que acontece? Além de bloquear a ação da melatonina, as telas, elas deixam o cérebro da criança hiperestimulado. Então, muitas crianças recebem diagnósticos de parassonia, de transtornos do sono, tudo relacionado à rotina que essa criança tem, relacionado à falta da higiene de sono, tá? Porque é uma criança que fica exposta a telas o dia todo. E isso tem acontecido muito, muito mesmo. Então, vamos lá. A recomendação de exposição a mídias para crianças menores de 2 anos é tempo zero, pois que as interações sociais com os cuidadores são mais eficazes e estimulantes para o desenvolvimento da linguagem, da inteligência, da interação social e das habilidades motoras. Então, olha só, essa é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, que até 2 anos as crianças não sejam expostas a telas. E o que a gente encontra muito na consultoria? Criança que dorme assim, ó, com o celular. E aí vocês imaginam como que é o sono dessa criança, né? Super agitado, muito mesmo.
Crianças que as mães chegam e relatam que elas remexem a noite inteira. A noite inteira. Mas é uma criança que não sai da frente da tela. E eu entendo que é muito difícil. Para mim, que sou mãe gemelar, tenho 2 bebês da mesma faixa etária, é muito difícil não dar telas. Mas os malefícios causados pelas telas, eles são gigantes. Então, quando eu atendo uma família na consultoria, eu sempre tento conscientizar essa família do que elas estão fazendo para a educação daqueles filhos. Então, quando uma mãe coloca o bebê na cama, coloca a criança na cama junto com os pais, porque é mais fácil para ela amamentar ali a noite inteira, essa atitude que ela tem é uma atitude relacionada, ela está pensando na educação dos filhos, ela está pensando na educação do filho dela, ou ela está pensando no que é mais fácil para ela? E o nosso papel enquanto pais é educar os nossos filhos. Então, eles foram confiados a nós para que nós consigamos educá-los muito bem. A gente tem que pensar em quais seres humanos a gente está formando, né? Então, todas as minhas ações com as minhas filhas são relacionadas a isso. Eu não faço o que é mais fácil para mim agora. Eu sempre penso, o que eu estou inserindo na vida delas com esse hábito? Quando eu coloco na frente da televisão, quando eu deixo comer alguma coisa que não é correto, que não é saudável, eu estou ensinando o que nessa fase? Então, dá trabalho, dá muito trabalho não oferecer telas, ter uma rotina, e dá trabalho no início, dá muito trabalho, mas os benefícios, eles são gigantescos, tá? Para crianças de 2 a 5 anos de idade, a recomendação é de 1 hora por dia. Olhem só, de 1 hora por dia. A gente pega crianças que ficam 8 horas na frente de tablet, de TV, de celular. E aí, o que acontece? Muitas vezes as famílias falam assim, nossa, Thaís, mas a TV fica ligada, mas o meu bebê não assiste. A TV fica lá, eu coloco o desenho, eu mudo o desenho, mas ele não assiste. Mas é estímulo auditivo para o cérebro dessa criança, tá? Então, a gente vai voltar de novo lá no início. Se a gente está falando que quanto menor a criança, menor é o cérebro, mais imaturo é esse cérebro, tudo é estímulo. Imagina só vocês ficarem na frente da TV, cantando Galinha Pintadinha, nem sei mais, Mundo Bita, o tempo inteiro. Imagine, 3, 4 horas que essa criança fica ali na sala brincando, ela tá tendo esse estímulo auditivo. Então, esse estímulo auditivo também deixa o cérebro da criança hiperestimulado. Crianças acima de 6 anos, o recomendado é de no máximo 2 horas por dia. E aí, volta muito uma preocupação, né? De hoje em dia, todas as aulas serem online. Eu acho que em breve deve ter muitos estudos que vão ser feitos dos malefícios que isso vão causar às crianças de ficarem tanto tempo expostas a telas. Na verdade, já saiu um estudo pela Veja, da geração Glass, mas que fala sobre 10 anos atrás, de crianças que foram expostas a telas até hoje, que elas estão com um QI bem mais abaixo do que há 20 anos atrás, mas ainda não tinha aula online, como tem agora, né? Então, tudo é online. A exposição a telas de computadores, celulares e tablets por crianças e adolescentes pode afetar o sono, a atenção, o aprendizado, o sistema hormonal, como risco de obesidade, a regulação do humor, com risco de depressão e ansiedade, o sistema osteoarticular, a audição e a visão. Isso é muito comum, viu, gente? Vocês vão saber me falar muito melhor o quanto a exposição a telas, crianças que ficam muito expostas às telas, que assistem muito tablet e celular, elas têm um maior índice de desenvolver problemas de audição e problemas de visão também. E aqui a gente fala um pouquinho sobre os fatores que podem influenciar o sono. Eletrônicos no quarto, a gente acabou de falar, essa criança que dorme com o celular na mão. Pessoas que usam seus quartos para assistir TV ou trabalhar no computador estão colocando o sono com qualidade em risco. A luz emitida por todos esses dispositivos, mesmo quando estão em stand-by,
imita a luz natural. Isso pode levar o seu ritmo circadiano a acreditar que ainda existe luz do dia e retardar a liberação da melatonina. Então, todos nós somos regidos pelo ciclo circadiano. Então, quando a gente não é exposto ao sol, a gente não é exposto à luz solar e fica com a luz desses aparelhos até muito tarde, a gente acaba atrasando o início do sono. E isso não é um hábito saudável. Quando a gente faz isso, a gente não tem sono de qualidade, tá? Então, tem muitos bebês que dormem super bem. Eles dormem 10 horas da noite e acordam 10 horas da manhã. Isso significa que a gente tem um bebê que dorme bem? Sim, esse bebê dorme bem, é inquestionável. Mas esse bebê não faz sono de qualidade. Provavelmente é um bebê que acorda irritado, que fica irritado durante o dia, porque se a gente funciona pelo ciclo circadiano, então a gente acorda com o sol e deveria dormir com a lua, quando a gente tem um bebê que dorme 10 horas da noite e acorda 10 horas da manhã, olha só o quanto de pico hormonal que esse bebê perdeu. Se o nosso organismo começa a produzir melatonina assim que o sol se põe, e a gente tem uma queda da melatonina assim que o sol nasce, tá? Então, também essa informação é extremamente importante para as famílias. Os bebês e nós também deveríamos dormir cedo e acordar cedo. Luminosidade no ambiente é um fator que eu oriento muitas famílias. Colocar blackout no quarto. Quando a gente tem um quarto muito claro, esse quarto também atrapalha o sono do bebê. Por quê? Porque o nosso olho, mesmo quando a gente está dormindo, a gente está com o olho fechado, mas a nossa retina, ela capta a claridade do ambiente e aí ela fica mandando informação lá para o hipotálamo no cérebro que chegou o momento de acordar, que é o momento de iniciar o dia. Então, tem muitos bebês que acordam 5 horas da manhã no pique. Não, já está na hora de acordar, vamos levantar, quero brincar. E ainda são 5 da manhã. E muitas vezes a gente só escurece esse ambiente e o bebê começa a dormir até 6h30, 7, 7h30 e muitas vezes até 8 da manhã. Então, a luminosidade do ambiente é muito importante. E sobre luminosidade também, um fator muito interessante aqui é que a gente recebe muitas, como que a gente pode dizer? Como é que eu posso dizer? Muitos palpites, né? Quando a gente chega com recém-nascido em casa, não deixe o seu bebê dormir no escuro. Durante o dia, abre a janela e coloque esse bebê para dormir no claro. Gente, não façam isso, por favor, tá? Sonecas diurnas são todas no escuro. O que vai fazer o bebê reconhecer o dia é colocar esse bebê à exposição do sol, da luz solar. É isso que vai fazer o ciclo circadiano desse bebê começar a regular. Então, até o segundo mês de vida, os bebês vão ter o mesmo padrão de sono diurno com o mesmo padrão de sono noturno. Por quê? Porque eles ainda não regulam melatonina. O organismo ainda não faz regulação hormonal. Então, pouco de hormônio que esse bebê recebe no organismo é pelo leite materno da mãe, tá? Então, é muito comum que, às vezes, até no segundo mês, muitas famílias e muitas mães escutam isso, né? Nossa, o seu bebê tá trocando o dia pela noite. Então, abre a casa e não deixa fazer sonecas no escuro. As sonecas, elas devem ser feitas no escuro. Então, até o segundo mês de vida, o bebê pode ter o mesmo padrão de sono, exatamente por essa disfunção hormonal. A partir do segundo mês, o organismo desse bebê começa a produzir melatonina e aí ele já começa a estabelecer um padrão de sono noturno maior e diminuir as horas de sono diurna também, tá? Até o terceiro mês, a gente faz uso... Até o terceiro mês, a gente faz uso do ruído branco. E vocês já conhecem o ruído branco? Todo mundo conhece? Não, Thaís? Não, isso. O ruído branco é aquele barulho do útero. Sabe quando a gente vai fazer ultrassom e fica lá... Quando você coloca o Doppler aqui e você escuta aquele chiado do útero. Então, o ruído branco é esse barulho do útero. Até o terceiro mês, até o período da esterogestação, ele é fundamental para que as mães façam uso tanto nas sonecas diurnas quanto no sono noturno da criança,
Então, a gente precisa remeter para esse bebê que está em esterogestação um ambiente mais próximo possível do útero. Então, por isso é importante que a gente faça uso do ruído branco até o 3º mês de vida. Saiu do 3º mês de vida, a gente pode fazer o uso do ruído branco, mas de uma canção de ninar. Não vai deixar ali o barulho, que é o que imita o som do útero. Pode ser o secador, o barulho do secador, o barulho do ar-condicionado, mas geralmente até o 3º mês de vida, o que funciona melhor é o barulho do secador, tá? Sedentarismos. Crianças que ficam na frente da TV o dia todo também atrapalha a qualidade do sono, tá? Então, quando eu trabalho aqui a consultoria, às vezes a família inicia a consultoria e eu sempre faço o acompanhamento com a rotina. Quando a família me manda a rotina, às vezes ela me manda só o horário que o bebê dormiu e acordou. E não funciona assim. Eu preciso receber, inclusive, os horários que essa criança brinca. Porque essa criança, ela também precisa ser estimulada na medida certa para que ela consiga dormir bem, tá? Uma criança que fica na frente da TV o dia todo, que é super sedentária, ela também pode ter um sono prejudicado, tá? Aqui a gente fala da temperatura, o quarto deve ser um pouco mais frio que o resto da casa, isso porque quando dormimos, a temperatura do corpo normalmente começa a diminuir. Então, manter o ambiente frio ajuda a acelerar esse processo. Esse é o primeiro indutor do sono, que é a temperatura corporal. Então, no frio é muito comum a gente receber relatos de que os bebês dormem bem, porque a temperatura já está mais baixa. Então, esse é o primeiro indutor do sono. Ninguém consegue chegar de uma academia com a temperatura corporal super alta e deitar na cama e dormir. Então, primeiro a gente vai desacelerar, a nossa temperatura corporal vai baixar para que depois a gente consiga entrar no estado de sonolência. Então, por isso, o frio favorece muito o sono dos bebês e das crianças também. Acho que aqui ficou repetido o sedentarismo. Repetiu de novo, eu não vi. Depois eu falo sobre hábitos alimentares. Muitas crianças que se alimentam à noite, tá? Então, o que acontece? Às vezes a mãe está fazendo desmame noturno com essa criança e aí ela fica muito insegura se o bebê tá com fome ou não, se a criança tá com fome ou não. E no meio da noite, depois que essa criança já foi pro quarto, essa mãe tira essa criança do quarto que tá demorando para dormir porque não tem o estímulo do peito e leva essa criança de volta para a cozinha para fazer outra refeição. E muitas vezes a família, nessa insegurança de saber se a criança está acordando por fome ou não, acaba oferecendo na última refeição refeições muito pesadas, que também dificultam o sono. Então a gente tem muitos alimentos que dificultam o sono, que atrasam a produção, dificultam a produção de melatonina e também causam má digestão. Então o sono dessa criança pode ficar mais conturbado. Aqui a gente fala um pouquinho sobre os distúrbios do sono. O terror noturno, a paralisia do sono, parassonias e etc. Isso tudo aqui, os distúrbios do sono, eles estão extremamente relacionados à higiene de sono. Eu sei que são questões patológicas e vocês entendem muito melhor que eu sobre esses assuntos, mas o que eu falei com a Simone quando a gente conversou sobre preparar essa aula é o quanto eu estava estudando já um pouquinho sobre a higiene de sono relacionadas a esses transtornos e patologias do sono. Então, quando a gente fala sobre parassonias, sobre transtornos do sono, eles também estão muito associados a uma rotina desajustada da criança, a um ambiente familiar totalmente conturbado, a uma família que não pratica uma higiene do sono prazerosa. Então, o momento de colocar a criança para dormir, ele não tem que ser um momento de sofrimento. Eu não tenho que obrigar o meu filho a dormir. Eu tenho que ensinar o meu filho que dormir é bom. E é muito bom, tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês sobre o transtorno comportamental. Pesadelos. Eles costumam ocorrer na segunda metade da noite, momento em que predomina o sono REM. Trata-se de sonhos associados a emoções negativas, levando ao despertar.
com lembrança do mesmo, sendo mais prevalentes entre os 5 e 10 anos de idade. Apesar de ocorrer de maneira esporádica entre a maior parte dos escolares, em casos recorrentes e com significado clínico, associa fortemente a quadros psicopatológicos, sobretudo com transtornos de estresse pós-traumáticos. O que acontece? Quando eu recebo uma família que relata que o bebê tem muitos pesadelos, eu vou trabalhar os pais dessa criança. Como é que está a relação entre pai e mãe? Como é que está a relação entre pai e filho? Crianças que presenciam pais brigando, que presenciam brigas entre mãe e avó, pai e avô, são crianças que têm uma probabilidade muito maior de terem pesadelos à noite, tá? Quando vocês receberem essa queixa no consultório de vocês, volta a olhar para esse atendimento multidisciplinar que a gente tanto trabalha hoje. Vamos entender como é que tá aquela família, como é que essa mãe está trazendo essa queixa, como é que está sendo essa maternidade para a mãe, como que a família recebeu a notícia da gravidez. Isso influencia muito na relação que os pais vão ter com aquela criança, tá? Então, quando eu recebo uma família que relata sobre isso, parassonia, paralisia do sono e transtorno do sono, claro que são, como eu falei para vocês, vou deixar ele dormir. Enquanto eu não achar, eu não vou contar historinha. Vocês vão dormir? Porque claro enquanto eu não achar, eu não vou contar historinha, tá? Vocês vão dormir. E claro que são questões patológicas, que vocês conhecem muito bem, mas é muito necessário voltar a olhar para a dinâmica familiar, entender o que está acontecendo. Eu esqueci lá na coisa, porque a Gabriela estava brincando, porque esse celular é coisa onde não lembrava. Tem um microfone. Tem alguém com o áudio desligado, gente. Quem está com a vida saudável, plano de saúde, por favor. O microfone está ligado. Gente, eu tô finalizando, tá? Eu achei que eu tava falando muito rápido, mas eu acho que ainda vou segurar vocês mais um tempinho aqui, mas a gente tá acabando já. O sono apresenta um papel vital no crescimento das crianças, sendo, no entanto, as suas perturbações frequentes subdiagnosticadas. É um processo fisiológico complexo, influenciado por propriedades biológicas, temperamento, expectativas, crenças culturais e condições ambientais. Então, o sono, ele é muito difícil e ele é muito complexo, principalmente nos primeiros anos de vida. E a gente tem que estar muito bem informado para conseguir orientar essas famílias da forma correta. Ele envolve situações fisiológicas, ele envolve situações biológicas, comportamentais. Então, famílias que não conseguem seguir rotina, famílias que não conseguem ter ali uma disposição para trabalhar todas essas técnicas implementadas. Então, muitas vezes as famílias querem o milagre, mas não querem o processo até chegar ao milagre. Então, é muito importante também trabalhar esse ponto com as famílias, tá? A gente consegue estabelecer muitos momentos maravilhosos de higiene de sono, mas é preciso ter constância das famílias. Os pais precisam ser constantes em aplicar todas as técnicas e fazer isso todos os dias. Além dos efeitos nefastos no neurodesenvolvimento da criança, os problemas de sono causam efeitos negativos a nível familiar. E é isso também que mais tem chegado aqui na consultoria para mim. Mais uma vez, eu entendo a minha trajetória em chegar na consultoria do sono. Eu acho que Deus não faz nada por acaso. E trabalhar hoje como consultora do sono é um presente mesmo, mas de verdade é uma missão de vida para mim. Não é fácil. Só as famílias que vivem a privação de sono, de dormir mal e despertar 12 vezes à noite durante meses ou até anos, sabe o quanto isso é difícil e o quanto é difícil lidar com esse problema. Então, quando eu falo para vocês que afeta a nível familiar, é porque realmente afeta muito. As famílias têm chegado muito fragilizadas para a consultoria do sono, para trabalhar o sono desse bebê. E
os bebês, eles são uma fusão com a mãe nos primeiros anos de vida. Então, se a gente tem uma mãe que está totalmente abalada psicologicamente, é um bebê que também não vai conseguir dormir bem. Porque o Winnicott fala que o bebê e a mãe, nos primeiros anos de vida, eles são um ser totalmente interligado. Então, somos nós, mães, que temos o papel de apresentar o mundo aos nossos filhos. E se a gente tem uma mãe totalmente depressiva, insegura, que na hora de colocar aquele bebê para dormir, é uma mãe que está ali chorando o tempo inteiro, como é que esse bebê vai se sentir seguro para viver esse momento de separação da mãe? Ele não consegue. Então, ele entende que ele precisa acordar várias e várias vezes para garantir a sobrevivência da mãe e dele próprio. Então, é muito comum isso acontecer. Quando eu recebo a família, eu percebo que essa mãe está totalmente fragilizada, eu peço para que ela, se tem a condição, faça um tratamento psicológico. Mas o mais importante do trabalho de vocês, pediatras, eu acho que é conscientizar a família de que não precisa chegar a esse ponto. A gente consegue muito melhorar o sono desses bebês sem deixar essa mãe exausta, essa família totalmente desestruturada, que vai afetar o desenvolvimento daquela criança. Então, não é só o sono que é afetado. Qual é a relação que a mãe vai estabelecer com aquela criança estando exausta todos os dias? É muito difícil, tá? Aqui eu coloco as referências bibliográficas para vocês e eu deixei uma frase aqui no final. Os seus filhos parecerão mais com vocês, com o que vocês são, do que com o que vocês desejam que eles sejam. E é isso que a gente tem que pensar todos os dias. Não adianta eu querer que meu filho seja uma pessoa ótima, maravilhosa, um ser humano incrível, se eu não faço nada para que ele seja assim. Tá? Parabéns, ótima aula. Obrigada. Se vocês tiverem essa frase última que você falou aí é verdade, né? A gente espelha nos filhos uma coisa que às vezes eles não, que a gente queria ser, né? E às vezes isso não acontece, a gente às vezes fica frustrado por isso, né? Muito. Muito mesmo. Eu acho que essa aula sua de hoje foi muito boa, foi maravilhosa. No consultório a gente vê muito, né, as mães desesperadas reclamando com essa dificuldade toda para fazer as crianças dormir, né, principalmente, né, assim, nesses últimos anos. Então eu acho que foi muito legal a gente saber, assim, né, tudo que está envolvido, tudo que é importante fazer e que é uma regra, é uma coisa contínua, né, para você obter um sucesso no final. Que nada é fácil, né? Mas que ao longo do tempo, com a persistência, colocando regra, horário, fazendo tudo direitinho, é possível, né? Eu vejo as pacientes aqui no consultório que você acompanha, elas estão assim super felizes. E as que fizeram direitinho, o resultado foi muito legal, né? E é isso, assim, tem muitas famílias que também vêm para a consultoria e não conseguem finalizar esse processo. Muitas famílias não têm a constância. Tem dificuldade de regra, né? Isso, de chegar até o final. Então, eu fiz a consultoria de uma das mães, e aí ela colocou lá no Instagram um relato falando que eu parecia um general, assim, dando as orientações que eu oriento todos os dias, né? E assim, não é que eu queira parecer um general, né? Claro que não. Eu só oriento, e essa é a decisão da família, de fazer ou não. Mas é o meu papel de orientar, de estar ali, de cobrar. Então, muitas famílias, e principalmente, eu percebo muito isso, Simone, quando a mãe está mais abalada emocionalmente, ela não consegue ir até o final. Ela para na metade. Tudo, né? A gente vê que no sono, claro que o sono é uma coisa que perturba muito a família, mas é em tudo. Não é só no sono. Você vê que às vezes para alimentar, né? Junta tudo. Então, não come, e junta aquele monte de coisa. Então, mas o sono perturba mais porque o sono, a privação do sono deixa qualquer um louco, né? E assim, eu não entrei nesse ponto, né? Porque tem muitos pontos. Eu falo sobre isso, sobre alimentação na consultoria. Por que uma criança que não dorme bem, ela não se alimenta bem? Porque a privação de sono, é o que eu falei com vocês aqui, ela é fisiológica também. Então, uma criança que acorda várias vezes à noite, que não faz sonecas boas,
ela também tem todos os seus hormônios desregulados. Então, ela não regula o hormônio da fome e da saciedade, que é a leptina e a leptina. Então, quando a gente começa a trabalhar com consultoria e tem um bebê que começa a dormir bem, muitas vezes o bebê começa a se alimentar melhor. E não é um milagre da consultoria. O que aconteceu é que a gente está regulando o funcionamento natural do organismo daquela criança. E estava tudo regulado. Outra coisa que eu não sabia, quando dormia de dia, que tinha que apagar tudo. Isso, muita gente não sabe. Pode apagar, deve. O sono é muito mais reparador. Soneca de tarde, né? As sonecas diurnas, porque bebês recém-nascidos vão dormir quase o dia todo. E as sonecas, ela é uma soneca muito mais reparadora quando a criança faz ela no escuro. Porque é o que eu falei com vocês. Mesmo quando a gente está no ambiente claro, dormindo, o nosso cérebro, a nossa retina, ela capta a claridade do ambiente. Então, a gente não faz um sono reparador. Faça a experiência com vocês mesmos, adultos. Faça uma soneca no claro e uma soneca no escuro. Qual soneca vai ser mais gostosa? Qual soneca você vai acordar mais descansado? Com certeza, a soneca no escuro vai ser uma soneca maior e você vai acordar mais descansado. Perfeito. Não sei se alguém quer te fazer alguma pergunta. Oi, Thaís, tudo bem? Oi, doutora Rosana, tudo bem? Eu queria te parabenizar, agradecer muito a sua disponibilidade, né, de estar vindo aí falar com a gente. Um tema que está super em alta, aliás, tudo que está relacionado à parte psicoemocional da criança está em alta ultimamente, né? A gente sabe que todos nós, adultos, mas principalmente as crianças, estão sofrendo imensamente com esse momento pelo qual nós estamos passando. E todos os distúrbios acontecem fisiológicos e caminhando cada vez mais para patológicos, né? Então, a gente sabe aí que o distúrbio de sono tem a ver com a dinâmica da família, né? A família que quer fazer 5 coisas ao mesmo tempo, enquanto põe um filho para dormir, tem que cuidar do outro, tem que tomar banho, tem que fazer não sei o que lá, o outro está chamando para fazer o dever. Então, a dinâmica familiar, né? Acho que nesses momentos aí, requerem cada vez mais disciplina, principalmente dos adultos, né? Exatamente. Porque aí o adulto chega cansado, ele quer ver televisão, mas ao mesmo tempo não pode ver televisão, porque não pode estimular o filho menor, e aí vira um forfé, né? Exatamente. Vira um balaio de gato. Mas, assim, é importante a gente saber que, assim, a gente sempre tem aquele ímpeto de culpar a criança por tudo, né? O meu filho não dorme, o meu filho não come, o meu filho não sei o que lá, o meu filho chora o dia inteiro, o meu filho não atende, o meu filho... Então, tudo as mães têm, por reflexo, né, principalmente, elas têm a mania de direcionar para os filhos a culpa daquilo que está neles mesmos, né? Isso. Então, é importante... Meu filho não me obedece, né? Meu filho não me respeita. Meu filho não me respeita, meu filho não sabe ouvir não, meu filho chora pra tudo, meu filho faz birra, meu filho não respeita. Essa semana mesmo eu escutei isso, mas não foi na consultoria, foi de uma pessoa próxima. E aí ela tem um filho de 18 anos e o filho dela estava estudando e nessa fase de pandemia parou os estudos e ele fica a noite inteira na televisão, no videogame, a noite inteira ali fazendo jogos online. E aí ela, muito neurótica com a pandemia, de ter que sair para trabalhar e com muito medo, ela disse assim: eu tenho muito medo de morrer, porque se eu morrer amanhã, quem vai cuidar do meu filho? Eu falei assim, você tem muito medo de morrer? Mas como é que você prepara o seu filho para viver na sua ausência? E aí ela não soube me responder. Então é isso mesmo, doutora Rosana, que você disse, né? Assim, as mães culpam muito os filhos, nós temos isso, né? De culpar muito as outras pessoas e tirar do que é das nossas costas o que é uma culpa nossa. Então, no meu trabalho eu também falo um pouco sobre educação de filhos, que é uma área que eu gosto muito, tenho estudado bastante e buscado especializações nessa parte também, que eu não pretendo sair da consultoria do sono, mas eu acho que agregar esses dois assuntos é muito mais enriquecedor para a família que eu consigo trabalhar, porque o sono
e toda a rotina que a gente trabalha, a higiene de sono, está muito alinhado à educação dos filhos. Porque se você educa primeiro os bons hábitos dessa criança, que são hábitos de alimentação, de higiene e de sono, o restante é muito fácil. A criança já consegue te obedecer, ela sabe te obedecer. Então, quando a mãe fala, filho, agora é hora de dormir, a gente vai tomar banho, a gente vai escovar os dentes, ler um livro e a gente vai mimir. A criança não vai brigar com a mãe, porque ela entende que a mãe, ela é a autoridade e a criança tem que obedecer. E não é porque essa criança está obedecendo que ela está em sofrimento. Aquele momento é um momento maravilhoso entre mãe e filho, né? É importante aí a gente saber o quanto os pais são importantes nesse processo, né? Porque a gente tem visto realmente esse direcionamento de culpa, né? Esse colocar sempre a culpa no filho, a culpa é do filho. Eu tenho visto aqui no meu consultório uma chuva de transtorno, como chama aquele lá que dá negação lá? É transtorno opositivo. A criança com transtorno opositivo. Tem horas que a gente avalia o transtorno positivo e a gente vê a total falha familiar na educação, né? Por que transtorno positivo? Na minha época não existia transtorno positivo, porque o transtorno positivo era chinelo na bunda. Ou você me respeita ou você apanha. Agora não, agora é bonito falar, ai, meu filho tem transtorno positivo. Ai, é bonitinho, né? Tem um diagnóstico para criança birrenta, enjoada, chata. Aí agora a gente consegue direcionar um tratamento para aquilo. A criança que tem problema de aprendizagem, ai, nossa, tem dificuldade com a aprendizagem, tem TDAH. Nossa, a gente tem que ter um diagnóstico, né? Toda criança tem TDAH. Toda criança tem TDAH. A criança, às vezes, tem uma inteligência acima da média, ela tem TDAH porque ela não para quieto. Nossa, tá difícil, viu? Assim, a gente tem mesmo cada vez mais que aprender a lidar com essa nova geração, aprender a lidar com essas crianças que são filhos desses pais omissos, né? Que cada vez trabalham mais, cada vez estão mais ausentes. E a gente tem que aprender com vocês, né, que fazem tão bem essa parte de saúde mental, para que a gente possa direcionar essas crianças para um caminho certo, porque às vezes os pediatras também estão pecando nesse tipo de orientação, né? E às vezes a gente entra nessa linha de que a criança é doente também. A gente tem que aprender para a gente poder replicar que não é bem assim. Né, que existem disciplinas e regras que têm que ser impostas. Te agradecer mais uma vez, te parabenizar, adorei a sua aula, viu? Volte mais vezes para falar conosco aí. Um beijo. Ai, vai ser sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu fiquei muito, muito feliz pelo convite. Muito obrigada mesmo. E só ressaltando um pouquinho do que você disse, doutora Rosana, hoje muito tem se falado nesses transtornos, né? E isso tem ficado muito em alta, e é mesmo o que a senhora disse, parece que existe uma necessidade de rotular as crianças, né? Então tem que ter algum rótulo, tem que ter algum diagnóstico, porque o meu filho ele não pode ser uma criança que eu não consiga educar. Ele tem que ter um diagnóstico. E muitas vezes, não é só porque os pediatras eles não conseguem fazer tudo isso, mas, por exemplo, quanto à higiene de sono, a consulta do pediatra vai muito além de também saber orientar a família em todos esses sentidos, né? Então, assim, é muito corrido, porque vocês têm que olhar peso da criança, curvatura dessa criança. Então, se atentar e conseguir orientar essa família naquela dificuldade em específico, eu acho que a gente tem que saber delegar, né? Então, olha, essa parte não me cabe. Quando eu não sei da amamentação, eu vou indicar para outro profissional que faça isso, porque também não é o meu papel, não é a minha parte. Então, assim, e graças a Deus, aqui em Passos, tem vocês, assim, que são excelentes profissionais. Quando eu fui no consultório de vocês e me apresentei, vocês me receberam muito bem. Logo, vocês começaram a me indicar. Então, aqui em Passos, esse atendimento humanizado, ele acontece muito bem. Eu tenho muitas amigas profissionais também de consultora do sono que formaram junto comigo, que não tiveram esse apoio. Então, assim, eu tenho muito claro isso comigo, que o meu trabalho só tem crescido cada vez mais pelos pediatras que me indicam tanto
E assim, eu não sei nem mensurar aqui o tamanho da minha gratidão por vocês, mesmo, de verdade. Thaís, Oi, deixa eu te Camila. perguntar Deixa eu te perguntar. A gente sabe que esse processo demanda tempo, né? Conseguir um sono, né, adequado, a criança dormir a noite inteira. E às vezes a mãe pergunta, vamos supor assim, a criança acordou durante a noite. A orientação é a mãe ir até a criança, a mãe deixar que a criança retome o sono sozinha? Como que costuma ser feito? Não, é assim, a criança vai ser acolhida sempre que ela solicitar os pais. Então, se ela precisar dos pais, ela vai ser acolhida. A criança só volta a dormir sozinha no meio da noite quando ela sabe adormecer sozinha no início do sono. Então, se a mãe trabalha essa técnica no início do sono noturno e nas sonecas diurna, nos despertares fisiológicos da madrugada, essa criança vai saber retomar o sono sozinha. Mas se essa é uma criança que não sabe ou está em processo de aprendizagem, ela é acolhida sempre. Eu não trabalho com nenhuma técnica de choro assistido ou de deixar aquela criança no berço para aprender a dormir sozinha. Eu não faço isso. Tá. É porque, assim, o que a gente sempre vê, né, é que às vezes da criança sentir que ela vai ser acolhida, ela acaba despertando, né? Então, assim, o medo às vezes é esse, de estar dando assistência e a criança sentir que acordou, então vamos brincar, vamos, né? Não acredito que isso aconteça, Camilo. As crianças podem acordar por saudade dos pais. Isso pode acontecer. Mas aí eu vou mexer quando eu atendo isso, quando eu atendo crianças que eu desconfio que tem esses tipos de despertares, eu vou mexer lá na rotina do dia. Vou colocar um horário específico, vou sentar com esse pai, conversar com os pais. Qual horário que a gente consegue encaixar aqui na rotina que você vai dedicar para o seu filho? E aí a gente vai organizar isso durante o dia. Durante a noite a gente vai ensinar para essa criança que a noite é feita para dormir, não para ficar acordado nem para brincar. Mas se a criança solicitar os pais, ela tem que ser atendida. Não precisa sair do ambiente de sono. Vai ficar com a criança no quarto, mas ela tem que ser atendida. Tá, joia. Obrigada, viu? Nada. Gente, alguém quer perguntar alguma coisa mais para a Thaís? Para a gente agradecer a ela. Thaís, muito obrigada, viu? Foi muito enriquecedor, muito construtivo. Muito obrigada pela sua disposição, pelos ensinamentos, viu? E se você precisar da gente, a gente está por aqui, tá? Nossa, gente, eu que agradeço mesmo. Foi um prazer enorme. Eu fiquei muito feliz e muito lisonjeada de ser convidada para dar essa aula para vocês. Uma responsabilidade gigantesca. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo de verdade. E pedir desculpa se ficou faltando alguma coisa, né? Não, ficou faltando nada, completíssimo. E eu queria mesmo muito agradecer. Obrigada por tudo, por todo o acolhimento que vocês me deram aqui quando eu comecei, por todas as indicações que eu recebo de vocês. É o que eu disse ali agora atrás. Eu não consigo nem mensurar a minha gratidão mesmo, de verdade. Muito obrigada. Um abração para você, viu, Thaís? Boa noite. E agora é capaz que você vai ter mais indicação ainda, tá? Vai sim. Um abraço, fica com Deus, viu? Tchau. Boa noite, tchau. Boa noite.